Muito bom dia, dando prosseguimento às nossas palestras, apresentações e conversas com pessoas incríveis. Temos aqui na sala uma famosa pessoa, uma mulher porreta, né, que só nos dá alegria e incentivação, né, incentiva a gente a fazer um monte de coisa, assim como sair para vereadora, concorrer, puxar os assuntos, fundar organizações com pessoas maravilhosas e incríveis. Temos aqui na sala Flavinha Belaguarda. Flavinha só porque eu tenho um amor muito grande por ela, porque poderia ser Flaviona, porque faz muita coisa, está sempre envolvida em 1000 palestras, 1000 projetos, mas eu não vou apresentar vocês, isso é só uma pequena introdução. Flavinha, conte para a gente, quem é você na fila da vacina da pandemia? Na fila de quem está esperando a segunda dose, muito feliz por isso, então falta pouco. Bom dia, gente, prazer em estar aqui com vocês, falar de um assunto que é tão caro para a pauta climática e que, ao meu ver, assim, todos deviam ter acesso a essa questão de ansiedade climática e o que isso acaba gerando, principalmente na vida dos jovens. Vou me apresentar um pouco para depois a gente aprofundar no tema, mas já aviso, não sou psicóloga, não estudei essa área, mas minha graduação é no direito. Eu sou advogada, eu tenho atuado há muitos anos na área de inovação social, projetos, trabalho com juventudes há muitos e muitos anos, antes mesmo de trabalhar com a pauta climática, eu já trabalhava com a juventude. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado fora em justiça climática, onde eu estudei muito a intersecção dos direitos humanos com a implementação da pauta climática, no caso em Moçambique, mas obviamente a gente acaba correlacionando com outras regiões do Brasil e do mundo. Voltei para o Brasil em 2018, 19, comecinho, junto com mais 3 mulheres incríveis, eu cofundei a Youth Climate Leaders, que é uma organização que a gente dá educação climática para jovens e auxilia esses jovens a entrar no mercado de trabalho, que foi um espaço onde a gente começou a perceber muito um padrão dos jovens, principalmente dos mais jovens, em relação à questão climática e como isso afetava e como eles se portavam perante ao fim do mundo, né? Que é o que muitos acabam chamando a crise climática, meio apocalíptica. Fundei a La Clima também, que é um movimento com mais de 400 pessoas na rede, que tem... E aqui apareceu que vai ter um breakout room. Em 50 segundos a sala encerra. Só para avisar. Não sei se para vocês apareceram também, ou é só para mim. Apareceu, mas eu vou tentar contornar aqui. Então tá. Eu vou seguindo, mas qualquer coisa a gente volta A gente vai e volta. Em 30 segundos. Eu fundei a La Clima, que é esse movimento com mais de 400 pessoas na rede, já entre estudantes de direito e atuantes na área, para fazer com que o direito auxilie o Brasil nesse desenvolvimento de baixo carbono, com vários grupos técnicos dentro. E nos últimos anos eu tenho atuado, trabalhei por muito tempo no ICLEI, auxiliando, desenvolvendo governança climática para municípios, e hoje, com muita felicidade, estou no Climate, coordenando a área de política e clima, e também auxiliando projetos no CBC como governadores pelo clima. Então, muito pincelado. Oi! Acordem já. Então, esse é o overview, assim, bem pincelado de ações e coisas que eu faço atuando na pauta climática. E é muito legal trazer esse assunto de climate anxiety, de ansiedade climática, obviamente que um especialista na área ia conseguir aprofundar em outros aspectos na questão de como isso realmente afeta a saúde mental dos jovens, mas eu trago muito uma percepção de quem há muitos e muitos anos trabalha com jovens e sente, percebe no dia a dia deles como isso altera o comportamento. Porque, basicamente, a gente está falando para os jovens pensarem no futuro e desenvolverem uma percepção positiva de futuro, ao mesmo tempo que eles têm muitas crises para enfrentar, sendo que 2 delas são estruturais, que é o desemprego e a crise climática. Então, como você me fala para um jovem pensar no futuro se assim, na percepção dele, o futuro não está lá? E a gente já teve relatos, esse, para mim, assim, mostra que é mundial.
Na Youth Climate Leaders, a primeira vez em 2018 que a gente lançou as applications, assim, para o mundo inteiro participar para uma jornada climática que a gente ia fazer, no caso, Paris e Quênia. A gente não tinha muito recurso, mas a gente foi acionando as bolhas, né, climáticas para mandar o form, e daí, no final da inscrição, a gente recebeu 500 inscrições de 95 países. E, olha, quase 100% dessas aplicações dos jovens, dos formulários, eram um pedido de socorro, de 95 países. E um pedido de socorro real, tipo, a minha ilha está sumindo, aqui no meu governo não estão tomando as ações necessárias, eu já tive que sair do meu território, porque o meu território deixou de existir. Eu, assim, a vontade era de conseguir trazer todos esses 500 para dentro e abraçar e falar, você não está sozinho. E era um pedido de socorro, um pedido de ajuda que a sensação que vinha até do jovem de Vanuatu, que mandou o pedido de socorro, a vontade de falar, você não está sozinho. E juntos a gente vai construir. Então, e nas próprias aulas da Youth Climate Leaders, na época que ainda era presencial, jovens choravam em sala de aula. A gente já presenciou cenas de aula falando de migração climática, por exemplo, que não é algo agradável de se falar, porém muito necessário. E eu vejo como um dos grandes desafios do enfrentamento à crise climática a questão de migrantes climáticos. E é uma aula que é um choque de realidade, assim, ó, muito forte. E você já vê acontecendo, a ponto de jovens começarem a chorar na sala de aula, copiosamente, por criar esse pânico. E isso está acontecendo, e isso está ficando cada vez mais comum. Tem a própria Associação Americana de Psiquiatria, ela já reconhece mudança climática como uma ameaça real à saúde mental. Existem livros e movimentos falando, tem um livro que é o Field Guide to Climate Anxiety, que é um livro muito interessante, que mostra por A mais B como os jovens estão sendo afetados e como os profissionais de saúde mental é um número muito restrito que trabalha com isso. E dentro, né, do nosso alcance de conhecimento em relação ao tema, como eu comentei no começo, não dá para aprofundar caso você seja um profissional da área da saúde mental. Mas uma coisa que a gente percebeu, e que eu percebi muito nesse contato com jovens ao longo dos anos, é criar uma sensação de pertencimento. Quando a gente cria uma sensação de pertencimento com eles, e acho que isso é do ser humano, né? Quando a gente se sente pertencente a um grupo, se sente pertencente a um espaço, por mais difícil que seja, você não se sente sozinho. E o não se sentir sozinho ameniza um pouco esse sentimento. Então, isso era uma ferramenta que a gente percebia que funcionava. Mas basta ligar o noticiário, basta abrir o olho num dia normal de uma quarta-feira, que você não precisa de 10 minutos para voltar a ter crises de pânico quase com acesso aos noticiários que acontecem. E cada vez mais frequente. Nos últimos meses, o que a gente tem visto de notícias, de eventos extremos acontecendo, e não é novidade, porque a ciência já avisa há muito tempo. E a questão climática é muito isso, né? Os eventos extremos acontecendo em intervalos de tempo menores. Então, aquele tempo de recuperar, de falar, nossa, passou. Ele não existe, porque é uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. É o famoso quando você está surfando, que você tem que passar a arrebentação, você vai tomando um monte de vaca, assim, né? Um monte de onda batendo na sua cabeça, até você conseguir passar a arrebentação, para ficar um pouco no mar mais tranquilo. Até entender que onda você quer pegar, ou seja, que notícia você quer aprofundar para falar de questão climática. Não existe esse tempo. As notícias estão ficando, elas acabam envolvendo a gente de uma forma muito, muito densa. E eu falo até por mim, a gente, por trabalhar na área, todo dia acaba tendo, né, contato com essas notícias e afeta. Eu já tive meus momentos de perder a esperança, trabalhando com a pauta, de sentir que eu estou enxugando gelo e que realmente não vai adiantar nada. Mas eu entendi que a esperança me serve como um combustível limpo, vamos dizer assim, para que eu consiga seguir trabalhando com a pauta, seguir fazendo isso.
um mecanismo, além do pertencimento, é a ressignificação daquilo que está sendo posto, daquilo que está sendo falado. Um exemplo que, para mim, assim, foi um case sensacional. Como a Rê comentou no começo, uma das minhas peripécias da vida, eu saí o ano passado como candidata a vereadora em São Paulo. E com o foco de ter mudança climática como pauta prioritária. Mudança climática, educação e oportunidade para jovens, e não jovens, mas com foco em emprego verde, assim, olhando para o desenvolvimento econômico. Eram as 3 principais bandeiras, mas clima como o guarda-chuva principal. Como era muito desafiador se conectar com as pessoas na rua, pessoas, né, desconhecidas, para falar do assunto. E a linha era muito tênue entre engajar aquela pessoa e assustar aquela pessoa. E ela é muito tênue. Quando a gente fala de mudança climática, essa é uma linha que a gente dificilmente consegue manter o equilíbrio. Ou a gente vai muito para um lado ou vai muito para o outro. E uma pessoa só engajada, sem entender o grau do perigo, né, da complexidade que é a crise climática, o engajamento acaba não sendo tão efetivo. E uma pessoa só assustada, ela paralisa. Nós, com medo, paralisamos. Essa é uma das reações normais do ser humano, assim, em estado de choque. É natural. Então, eu senti na pele a dificuldade de encontrar essa linha, porque em uma conversa eu percebi que eu assustei a pessoa, e depois ainda tentei remediar, mas ela entrou no mundo do apocalipse, assim, sabe? Que tudo ia acabar amanhã. Eu falei, não é isso que eu quis dizer. Só que era muito difícil manter esse equilíbrio. E entendendo, tipo, os exemplos que a gente usa, como a gente conecta, aí a gente teve, né, o grupo, assim, teve uma ideia incrível, que foi criar o Jornal do Futuro para a campanha. E no Jornal do Futuro, as pessoas mandavam manchetes do que elas gostariam de ver um dia na cidade de São Paulo. Isso engajou muito as pessoas. E a gente recebeu muitas manchetes. Eu tenho uma das prediletas que dizia que o último posto de gasolina fechou e virou uma praça. É maravilhoso. Quando você lê aquilo, quando você lê aquela manchete, isso automaticamente você esboça um sorriso ou dá um quentinho no coração. É normal. Então, a gente decidiu pegar essas manchetes online e colocar em um jornal físico mesmo. Então, a gente imprimiu um jornal do Jornal do Futuro de 2024, com várias manchetes positivas que as pessoas da cidade passaram para a gente. E a gente escrevia em cada artigo, né, dessas manchetes, como isso aconteceu. É plausível todos os postos fecharem e virarem parque? Pode ser um pouco utópico? Talvez, mas existe um caminho para isso, alguns. Então, a gente desenvolvia esse raciocínio no artigo. No Jornal do Futuro tinha até cruzadinha para testar seu conhecimento em sustentabilidade. O jornal era de 2024 e a gente foi para a rua falar com as pessoas. Mudou a forma de se aproximar das pessoas. Eu brinco com as meninas até hoje, assim, que, sei lá, se tudo der errado na minha vida, eu vou virar panfleteira do Jornal do Futuro, porque era maravilhoso fazer isso. Você engajava com as pessoas de uma forma diferente, você era propositivo, você era positivo para falar do caos. E isso fez a gente se aproximar mais, isso fez a gente se conectar mais com as pessoas, isso fez a gente conseguir abordar a pauta de uma forma mais leve. E o ser humano, ele é conquistado, né, por esse processo do sexify, assim, o clima, como tem um movimento que fala disso, inclusive, como que a gente fala de coisas complexas para o coletivo de uma forma a engajar e não assustar e conseguir entrar naquela linha. E aí eu percebi que o Jornal do Futuro foi uma ferramenta incrível para isso acontecer. E eu percebia principalmente com os jovens a reação deles de olhar aquilo concretizado no papel e falar, nossa, então dá, assim, é possível a gente construir diferente. E é possível. A gente acaba entrando em assuntos com os jovens em relação a tempo, quão relativo isso é, o nosso tempo aqui na Terra, o que fazer com ele, como trabalhar com ele, ainda mais os jovens que nos últimos anos têm se preocupado muito mais em trabalhar pelo propósito
do que pelo retorno financeiro de. Então, existem, obviamente, nichos, mas a gente vê um movimento muito grande, principalmente pessoas na faixa dos 35, 6, querendo mudar de carreira, porque não faz sentido o que fazia, e ir em busca de propósito. E eu vejo que esse ir em busca de propósito vai muito nessa linha do como eu posso contribuir para deixar o planeta um pouco melhor. Eu fui escoteira por muitos e muitos anos, e no movimento escoteiro, tem uma coisa que eu lembro que a gente aprendeu, toda vez que a gente ia acampar, era: você está indo para um lugar, você precisa ir embora e deixar ele um pouquinho melhor do que você encontrou. Então, essa filosofia do contribuir um pouco a mais com aquilo que você está fazendo. E os jovens, eles estão nessa busca do propósito, eles estão entendendo a complexidade do problema, eles estão assustados com tudo isso. Sabendo de todo esse cenário, quais são as ferramentas? E o Jornal do Futuro é uma dessas ferramentas, que foi sensacional. O entender como você passa a mensagem, treinar um pouco isso, para você, quando estiver falando com um grupo de pessoas sobre, entender se você está só engajando ou só assustando, mas ter esse equilíbrio. Entender se essa pessoa tem a sensação de pertencimento. No meu caso, como eu fujo um pouco, qual é a minha válvula de escape? Quando eu percebo que eu também estou tendo um pouco de crise por ver todo esse cenário. Eu respiro e eu me conecto com aquela bolha de amigos específica que pensa da mesma forma que eu, no sentido de olhar para o futuro, de acreditar numa sociedade regenerativa, que trabalha dia a dia para fazer com que isso aconteça em pequena escala, mas conectado com o global. Eu simplesmente vou lá, respiro, a gente conversa, a conversa é fácil, porque todo mundo olha para o futuro de uma forma regenerativa, independente das posições enfim, de como isso é feito, mas ali é como se eu me recarregasse. E daí eu tô pronta para sair para o mundo de novo, e né, a bateria vai caindo, daí você encontra esse momento de recarregar. Eu encontrei esse movimento que, para mim, faz sentido, mas para cada um tem um movimento. E é importante a gente dar essas ferramentas para as pessoas que estão passando por isso. Você não precisa ser um psicólogo para passar algumas ferramentas básicas. Obviamente, que dependendo do grau de crise de pânico da pessoa e tudo mais, óbvio que ela precisa de um acompanhamento de um profissional. E muitas vezes tem uma pesquisa muito... Eu vou até mandar o link aqui para vocês, que é impressionante a correlação que existe entre o número, tipo, a relação entre o aumento da temperatura com o número de suicídios. O aumento evidente de muitas consequências psíquicas depois de eventos extremos. As pessoas que já possuem um padrão de alguma doença mental, elas são muito mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática no nível mental e até mesmo físico. As pessoas, enfim, quer ver? Eu estou procurando aqui, eu vou mandar o link, estou só salvando, que é uma publicação, mas que dentro possui um videozinho, tem enfim, um PDF bem interessante também, mas mostra que é uma realidade que vai ser cada vez maior. É uma realidade que vai, a cada dia que passa, afetar um número maior de pessoas. Porque a gente está lidando com a nossa existência. Mudança climática é a maior ameaça aos direitos básicos resguardados pela Constituição Federal e a ameaça à existência humana na Terra. Então, é muito fácil ser apocalíptico em relação a isso. Mas nós temos total competência para fazer diferente. E eu vejo que esses próximos 10 anos é importante a gente trabalhar com um tripé de ferramentas, que é a conectividade, a comunidade e a criatividade. Eu acredito que se a gente trabalhar sempre com esse tripé, olhando para a complexidade dos eventos, dos efeitos da crise climática, entendendo que os nossos jovens eles estão à flor da pele nesse aspecto, por N sentimentos, seja de frustração pelas gerações que pouco fizeram, seja pelo medo e por acreditar que nada vai adiantar,
seja por ter a sensação de enxugar gelo, ou simplesmente porque jogou a toalha, ou às vezes tem um sentimento de propósito muito grande, mas não tem o suporte das pessoas próximas a ele para dar esse próximo passo. Assim, histórias tem milhares. Eu vejo pelos todos os jovens que eu trabalhei ao longo desses mais de 10 anos, os motivos são variáveis, mas o olhar deles em relação ao futuro, eles querem, como todos nós, um futuro melhor. Então, entender, trazer tudo isso nesse caldeirão, além do pertencimento, além de trazer a mensagem de uma forma mais propositiva, como o Jornal do Futuro, uma outra coisa que tem pesquisas que falam disso também, mas o antídoto para a ansiedade é a ação. Um dos antídotos para a ansiedade é a ação. E eu já percebi muito, uma época eu trabalhava com jovens que eles aprendiam a desenvolver um projeto na metodologia, tendo aulas uma vez por semana, e, consequentemente, simultaneamente, eles precisavam tirar uma ideia do papel para ajudar o bairro em que eles moravam. O que acontecia, muito resumidamente, nesse processo de 4 meses com os jovens? Eram jovens de regiões periféricas do Brasil inteiro, que a gente conectava num raio de 10 quilômetros com a empresa, que também fechava com essa organização, que era o United Way. A gente treinava funcionários dessa empresa para que eles fossem voluntários desse projeto, e uma vez por semana esses jovens iam para dentro dessa empresa para aprender na teoria como fazer um projeto, e simultaneamente a isso eles tinham que desenvolver algo para a comunidade. Surgiu de tudo: biblioteca, coleta de lixo, pintura de muros na Maré, no caso, que foram pinturas de muros assim para moradores de rua, mas com mensagens positivas. Milhares de projetos aconteceram, mas qual era o processo resumido no envolvimento com esses jovens? O primeiro, de que eles não acreditavam que iam ser capazes de fazer alguma coisa. Eles realmente achavam que não tinham capacidade para criar um projeto do zero, para levantar recurso do zero e para fazer aquilo acontecer. Um grupo de pessoas acreditava naqueles jovens e dava ferramentas, e por 4 meses eles iam aprendendo e discutindo e aprendendo e tirando do papel ações semanais para o desenvolvimento do projeto. O que a gente percebia no caminhar desses 4 meses? Eles iam ganhando confiança, eles iam ganhando brilho no olho, eles iam entendendo que era um problema complexo, mas eles encontravam uma solução que resolveria uma parte daquele problema e ficavam felizes com aquilo. Eles se engajavam, eles desenvolviam liderança, trabalho em equipe, entendiam que era deadline, entendiam que era como levantar recurso e como gerir esse recurso. Um projeto. O que acontecia no final, na formatura desse projeto? O jovem que entrou não era o jovem que estava saindo ali. Ele era uma pessoa diferente. Ele realmente passava a acreditar. E aquele problema que antes consumia ele num nível em que ele não se via como uma ferramenta de solução, ele chegava no final dessa jornada acreditando que era possível, porque ele agiu, ele criou com as próprias mãos, ele teve ferramentas e um espaço para poder florescer, para poder fazer aquele projeto sair do papel, e via o resultado daquele projeto no dia a dia no bairro dele. Essa ferramenta da ação, é clichê falar isso, mas é o que a gente precisa para o momento do enfrentamento à crise climática, mas uma ação que entenda todas essas complexidades de sentimentos, de dúvidas, enfim, tudo que a crise climática causa, respeitar tudo isso que é gerado e, a partir disso, entregar ferramentas para que a ação seja feita. E era emocionante ver como essa transformação acontecia. E como perdurou esses projetos, e como problemas realmente foram resolvidos. E nada mais é pegar um problema muito complexo, separar ele e, meio que, enfim, cortar em vários pedacinhos e falar, realmente, a crise climática é um bicho de 7 cabeças. É muito complexo. E não esconder essa verdade deles, mas olhar para esse problema complexo e falar, ok, mas a nossa habilidade, a nossa aptidão, o nosso conhecimento
pode ser muito útil nesse pedacinho do problema. Do mesmo jeito que do outro grupo, eles podem ter ferramentas para solucionar aquele outro problema. E entender que, como coletivo, como comunidade, a gente pode sim galgar novos degraus. O que eu escuto muito falar dos jovens, mas o que adianta, porque as empresas, ou quem realmente, os polidores que estão fazendo isso, que deviam estar fazendo mais, não estão fazendo, o meu papel é insignificante. Eu entendo essa correlação e realmente, quando a gente fala coletivo, é o mundo que precisa caminhar para a mesma direção. Mas nós somos pessoas, nós somos cidadãos, nós somos consumidores, nós temos papéis muito importantes e estratégicos na sociedade. E a gente sabe como uma demanda de um coletivo muda a estrutura de indústrias, muda a estrutura de muita coisa. Então, nós temos, sim, a possibilidade de fazer diferente. Mas é um processo que, principalmente para os jovens, tem que ser prazeroso. Essa mudança, ela tem que acontecer de uma forma a ser divertida, porque o problema já vai consumi-los no dia a dia, como consome todos nós no dia a dia. Mas se essa transição, essa ação, a forma de lidar com o problema não for um pouco mais lúdico, ou não trouxer esse elemento do pode ser divertido, essa ansiedade é como se ela ficasse cada vez mais presente nos nossos jovens que têm como o objetivo de vida, o propósito de vida, trabalhar para criar uma realidade diferente. Então, existem todas essas ferramentas que eu trouxe aqui para vocês e que eu falei, são histórias que eu já passei, são pessoas que eu já conheci e são coisas que eu acabei utilizando em momentos distintos ao longo desses anos, trabalhando na linha de frente com esses jovens. Obviamente, vão ter outras ferramentas, obviamente, pessoas mais especialistas na área de psicologia, psiquiatria, vão trazer outros elementos, e quando a gente fala de climate anxiety, né, de ansiedade climática, é muito importante se conectar com esses profissionais, se você quer aprofundar nisso, para entender ferramentas mais estratégicas, talvez, para ajudar a nossa juventude. As ferramentas que eu trouxe aqui são ferramentas que elas, por percepção e por ouvir muito deles, todos esses medos e anseios e receios de um futuro que, no olhar deles, está sendo 100% destruído. Está sendo destruído por um lado, mas tem outro lado de pessoas fazendo ações incríveis, desenvolvendo políticas públicas incríveis ao redor do mundo, para construir diferente. E nós, como sociedade, como humanidade, temos total capacidade de construir um novo caminho. Eu brinco que a gente está num momento de bifurcação agora. Ou a gente segue o modus operandi, nesses próximos 10 anos, principalmente, ou a gente segue o modus operandi, e não é novidade o que vai acontecer, a gente já está vendo muita coisa disso, ou a gente opta pelo caminho do desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, não como uma ecochata falando, que eu evito ao máximo vestir esse papel que as pessoas, infelizmente, colocam na gente quando a gente trabalha com a pauta ambiental climática. Mas um desenvolvimento sustentável que fomente a economia, que gere empregos, que faça com que a gente continue se desenvolvendo como sociedade, mas de uma forma inteligente, de uma forma a preservar os recursos ainda existentes e de uma forma a utilizar toda a nossa inteligência e tecnologia para o desenho de uma sociedade regenerativa. Então, a gente está nessa bifurcação. É normal sentir medo, é normal ficar assustado, é normal achar que nada vai acontecer. Eu tenho meus dias assim também. Não é uma linha reta, sabe? É altos e baixos, principalmente trabalhando com a pauta. Mas o fato de eu me conectar com as pessoas que também acreditam nisso, que trabalham em prol disso, eu me recarrego e consigo ser uma ferramenta, principalmente para os jovens que vêm sem perspectiva nenhuma de futuro. E tenho certeza que, e adoraria ouvir de vocês também um pouco, se vocês já passaram por situações assim, já tiveram que conversar com grupos de pessoas que tinham esse olhar, enfim, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, acho que tem mais uns 15 minutos, né, Rê? Ia ser bem bacana ouvir um pouquinho de vocês. Pelo menos uns 20 minutos. Legal. Eu acho que vai ser legal a gente fazer uma roda de bate-papo, ouvir um pouco a percepção de vocês, como isso ressoa, ou se vocês já estão
enfim, com um grupo de pessoas perto passando por isso? O que vocês já fizeram a respeito? Eita, que todo mundo levantou a mão. O que eu acho que assim, a minha memória mais antiga em relação à crise climática e tudo mais, eu acho que eu contei essa história ontem. Foi uma vez em que eu tava, tipo, aprendia sobre isso na escola, né? E aí a minha avó tava fazendo vassoura hidráulica no quintal, e aí eu dei um ataque de pânico com ela, falando que o mundo tava acabando, e tipo, eu era uma criança muito pequena, de, sei lá, 10 anos. E aí eu percebi, conversando, acho que foi com a Ana Letícia, nas jornadas. A gente estava numa salinha conversando, e aí ela falou que, tipo, a geração dela não tem, né? Não teve isso na escola. E aí eu parei para pensar, realmente, a minha geração aprendeu sobre isso na escola e tudo mais, mas aprendeu desse jeito bizarro, tipo, o mundo está acabando, o aquecimento global, vai todo mundo morrer, e a gente era, tipo, criança. Aí eu acho que o que mais tem, assim, a ver com o assunto relacionado é isso, tipo, a gente foi introduzido a essa conversa de um jeito muito apocalíptico, né? E aí acaba, sei lá, é uma coisa que eu carrego comigo até hoje, sabe? É a coisa mais antiga que eu consigo lembrar de crise climática, é desse sentimento ruim de que o negócio não tem jeito, né? Eu tava lembrando aqui, Flávia, enquanto você estava falando daquela nossa conversa que a gente teve, né? Que era meio isso, meio apocalíptico, eu falando assim, mas aí no final eu acho que também uma coisa que me movimenta, acho que é a raiva, né? Pelas coisas estarem do jeito que estão na nossa sociedade. E eu estava lembrando aqui, quando você estava falando sobre ansiedade, sobre a depressão sazonal. E como as mudanças climáticas, ainda mais agora com essa mudança de temperatura muito grande, como as pessoas estão vulneráveis, né, a desenvolver ainda mais isso, e para quem tem essa predisposição genética, fica ainda mais suscetível, né? E aí eu fiquei pensando que dentro da depressão, uma das coisas também é a ansiedade, né? Porque quase nunca a depressão é uma coisa isolada. Então, eu estava pensando assim, e também a nossa geração já é conhecida como a doença do século, né? A depressão. Então, eu fiquei pensando, refletindo um pouco nisso, e como é pesado, né? Tipo, e como as pessoas não falam, não, enfim. Aí eu estava meio que refletindo, isso aqui é uma coisa, sei lá, tensa. Uma coisa que eu lembrei, que eu tô mais ou menos um pouco mais de um ano, né, nessa área de ativismo ambiental, etc. E eu faço parte do Fridays for Future Brasil, e um problema que a gente tinha muito era porque eu acho que são tantos tópicos que a gente quer abraçar o mundo com as pernas, né? Porque tantos problemas acontecendo ao mesmo tempo no Brasil que a gente se sente até mesmo incapaz às vezes, porque infelizmente a gente acaba tendo que às vezes escolher, porque é Cerrado, é Amazônia, é Pantanal, é Araucária, é o oceano. Aí, tipo, eu lembro que ano passado a gente tava tendo muito esse dilema, porque a gente se sentia incapaz mesmo, a gente ficava com muita ansiedade, porque tinha vários problemas acontecendo ao mesmo tempo no nosso país, sem contar os outros, e a gente não conseguia abranger todos eles. Aí a gente começou a fazer um trabalho de saúde mental lá dentro do Fridays, e a gente tem uma professora de yoga, de meditação e 5 psicanalistas voluntárias que ajudam a gente nessa questão. Só que eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, às vezes, né, da gente se cuidar, né, para quando conseguir fazer o nosso ativismo da melhor forma possível. Porque às vezes eu acho que a gente, também olhando a gente às vezes se baseia, pelo menos no Friday isso acontecia, né? A gente se baseava muito lá fora, e por exemplo, em Portugal, é muito mais simples fazer um ativismo lá em Portugal. Não simples, mas tipo, tem menos problemas quanto o Brasil, que é enorme dessa forma. A gente estava vendo um mapa deles que eles fizeram uma vez, tipo, de empresas poluidoras, e tipo assim, são 15, 20 as maiores. Poxa, aqui no Brasil, quantas empresas que emitem carbono que a gente tem? Tipo, 1000 vezes maior que a deles. E, tipo, é muito complexa essa questão, sabe? Mas eu acho interessante a gente dar esse foco pra saúde mental também, pra gente conseguir fazer o ativismo nosso da melhor forma possível. Muito legal. Adorei, Flávia, o seu tema. E agora também o Luan falando, né, sobre essa questão do autocuidado, assim, que é super importante.
Ano passado, acho que foi passado, ou já não me lembro mais, mas teve recentemente um evento sobre consciência sobre mudança climática. Foi organizado lá pelo pessoal de Findor, né, na Escócia, com lideranças do mundo inteiro e tal, e era muito focado nisso, assim, além de dividir, partilhar as histórias, né, de cada povo, de cada lugar, tanto as histórias de como as comunidades estão sendo afetadas, mas também como estão construindo maneiras diferentes de lidar com tudo isso, mas também com muitos momentos com essa proposta, sabe, que o Luan falou ali, de um cuidado coletivo ou de grupos menores para você participar, né, de salas para autocuidado. O evento foi antes da pandemia, então foi presencial, mas eles já fizeram também uma transmissão, né, para quem não estava lá presente e tal. E eu fico pensando também que essa ansiedade climática, ao mesmo tempo que, como é importante a gente tratar disso e trazer para esse foco de uma ação propositiva e positiva, porque também, por outro lado, para muita gente, isso causa uma sensação, ou pode causar uma sensação de, então tá acabando, vamos fazendo de qualquer jeito, vamos continuando porque a gente tem que ganhar dinheiro e mantendo-se dentro desse modelo que a gente já está e piorando ainda mais a situação e até antecipando mais desastres. E aí eu fico pensando também uma coisa que é para colocar uma questão assim para a Flávia, né? Se vocês trabalhavam também na perspectiva de falar das políticas públicas, né? De discutir alguma coisa de política pública com esses grupos, né? Aí trazendo também um pouco da ideia de a gente não atuar somente no desastre, né? Tentar construir uma outra forma. Como é que vocês se abordavam esse aspecto das políticas? Mas eu vou deixar o Thalisson falar primeiro, que ele está com a mão levantada, e depois eu falo. Eu só queria ressaltar um pouquinho dessas questões que você falou de ferramentas estratégicas, que eu acho muito interessante, porque uma das coisas que me preocupa muito nessas questões ambientais é que muitas vezes a gente fala para nossa bolha. Muitas vezes a gente fala sobre clima, fala sobre meio ambiente, mas a gente fala ali com um grupo de pessoas que está ali apoiando a gente, que vai entender o que a gente está falando. Então, muitas vezes a gente fica nessa via de mão única, digamos assim, porque é só a gente que está ali falando sobre clima para a gente mesmo. Eu acho essas ferramentas estratégicas muito interessantes, porque é uma das dificuldades que eu penso, sabe? Como levar essa discussão para as outras pessoas que não são da nossa bolha, que não entendem nada sobre clima, que não entendem nada sobre o meio ambiente. Como é que a gente vai acessar essas pessoas? Muitas vezes, quando a gente acessa essas pessoas, como você falou, né, a gente assusta elas. Mas a gente assusta elas, ao meu ver, é muito momentâneo. Porque as pessoas, elas veem o que você está falando, elas se assustam naquele momento, mas passou aquilo, ela esquece. Porque as pessoas, nós ainda somos muito egocêntricos. Então, a gente pensa que aquilo vai acontecer no futuro muito distante, não vai me atingir. Então, nossa, o mundo vai acabar, mas não vai acabar amanhã, não vai ser para mim que vai acabar, vai ser para o outro. Então, me assustei aqui agora, mas depois que virei as costas, acabou. Já deu, já foi. Então, essa questão de ferramentas estratégicas é muito importante a gente pensar nisso, né? Como que a gente vai conseguir acessar essas pessoas e não de uma forma só momentânea. A gente conseguir acessar elas de uma forma que elas levem isso para a vida. E por isso que eu acho que nesse ponto a educação ambiental ela é fundamental dentro das escolas, porque a gente precisa fazer um acompanhamento ambiental, né, das nossas crianças desde a infância até o ensino médio. Porque eu sempre friso que se a gente aprende português e matemática, do ensino lá desde o primário até o ensino médio, um conteúdo que é contínuo, a gente vai passando por aprendendo várias fases, a gente tem que introduzir isso nas crianças desde pequeno. Porque quando elas vão crescendo, elas vão vendo passo a passo, vão entendendo que aquilo não é amanhã ou não é daqui a não sei quantos milhões de anos. Ela vai entender esse processo. Por isso que eu acho que a educação ambiental é muito importante. Então, para finalizar, essa questão da ansiedade, depressão que você fala também me assusta um pouco, porque eu moro no Canadá, aqui no inverno, né, os dias são mais curtos, então o sol ele vai saindo às 8 horas da manhã e 3 horas da tarde já está tudo escuro. Então, naturalmente, é uma coisa que acontece aqui, é as estações do ano, natural. Mas as pessoas elas já tomam vitamina D,
Elas já vão se preparando para isso. E eu fico pensando nas pessoas que estão vivendo uma vida delas normal e, de repente, acontece uma catástrofe ambiental, ela não está preparada para aquilo. Então, esse efeito da ansiedade, esse efeito da depressão vai ser 10 vezes maior naquela pessoa que não passava por aquilo e que, de repente, se vê numa situação desesperadora. Então, é um tema muito interessante, eu acho que a gente já tem que aprofundar muito sobre isso. E parabéns pela sua palestra aí, que aí contribuiu muito aqui com os meus pensamentos. Obrigado. Não, Thales, eu que agradeço. Todos vocês trouxeram pontos fundamentais, e principalmente agora no final com a pergunta da Maíra e com a provocação do Thales, acho que são 2 pilares importantíssimos. Obviamente, 3, na verdade, né, que vocês pincelaram, que é a educação ambiental / climática e como ela é passada. O exemplo, Lu, que você trouxe dessa memória da sua professora, sabe? É aquela linha tênue entre ser apocalíptico e enfim, engajado. E, Thales, quando você fala desse engajamento, eu acredito que é muito essa linha, porque a pessoa assusta, mas ela não engaja. Então, ela esquece. Agora, aonde está esse meio termo que a gente passa a mensagem, dá o choque de realidade, ela se sente pertencente e ela engaja. A gente só engaja se a gente pertence a. Senão, dificilmente a gente engaja. Então, qual é essa dança que a gente precisa ter para fazer com que isso aconteça? E eu penso que para cada lugar, para cada bairro, região, enfim, é uma dança. E a gente precisa ter essa conexão com o local para fazer com que as pautas se conectem. Amarrando, inclusive, com políticas públicas, um exemplo que eu trouxe quando eu estava na campanha e que eu me conectei de verdade com as pessoas foi quando eu correlacionei mudança climática com ponto de ônibus. E as pessoas falaram, mas como assim mudança climática com ponto de ônibus? E a explicação era, aqui em São Paulo, as ondas de calor, elas serão cada vez mais frequentes. Então, sempre teve, porque é normal, é do clima, mas era, sei lá, eu vou chutar os números que agora eu esqueci. 40 dias no ano com essas ondas de calor. Mas desses 40 que era normal, já passaram para 80. E os cientistas falam que desses 80 vão passar para 120, depois 160 dias no ano, que às 8 horas da manhã vai estar 40 graus. Você fala isso para uma pessoa que mora numa casa com telha de Eternit. Às 8 horas da manhã, por quase metade do ano, ele vai derreter dentro dessa casa. E você fala para essa mesma pessoa que ela vai pegar um ônibus. E às 8 horas da manhã já vai estar 40 graus. Como que ela chega no trabalho? E aí eu falava isso para as pessoas que estavam ali no ponto de ônibus, que eu estava sempre indo e falando com elas na rua. E elas falavam, nossa, é verdade, porque realmente... E eram dias que estavam 40 graus às 8h30, 9 da manhã. Então, eu não estava nem mentindo, estava acontecendo. E eles estavam sentindo isso na pele. E eu falava, então, é importante você pensar em quem você vai votar. E acho que um dos maiores objetivos com a campanha era colocar essa pulguinha, sabe, atrás da orelha da pessoa, de falar, tudo bem, espero que seja eu, mas se não for essa candidata, que o candidato ou candidata que você quer... traga isso na pauta também, entenda a relevância disso, da questão climática na política, para a gente ter políticas públicas e que a gente consiga ter escala em tudo que precisa ser feito. E as pessoas, elas conectavam mais. Agora, com as geadas que estão acontecendo, o café, que custava R$11 no mercado aqui, está R$27 no mercado. Porque as geadas, enfim, a inflação que está vindo por conta dessas mudanças e o preço disso na nossa mesa para comer também está afetando. E as pessoas não têm esse olhar sistêmico para o todo. Então, o café chegou na minha mesa, mas ele chegou na minha mesa. Mas o que esse café passou para chegar aqui na minha mesa, quantas mãos, quantas pessoas, qual é a cadeia disso? As pessoas, a gente não foi ensinado a ter esse olhar sistêmico. Então, fica ainda mais difícil conectar, fica ainda mais difícil mostrar que é pertencente. E o trabalho é fazer o caminho contrário, falando de tudo que acontece para aquele tomate estar na sua mesa. E esse exercício me conectou muito com as pessoas, porque era algo do dia a dia delas, e que fazendo essa cadeia sistêmica, elas entendiam aonde elas estavam, o que afetava para o que está acontecendo agora, mas é um trabalho de, assim, o meu foi literalmente de formiguinha, falando com pessoas 1 a 1 na rua, sabe? Provavelmente algumas mudaram a visão,
Provavelmente, mas a gente precisa de escala para tudo isso, que entra muito na pergunta da Maíra em relação a políticas públicas. Eu vejo que a sociedade civil, ela já está muito bem movimentada. Eu vejo que o setor privado, obviamente não porque são bonzinhos, mas com toda a pressão internacional que vem acontecendo, eles já estão começando uma parte um pouquinho maior do que era antes a olhar para isso. Aí a gente entra num outro ponto, que até onde é greenwashing não é, e etc, etc. Então, é uma janelinha para outra discussão em relação ao setor privado. Mas eu só quero trazer aqui que já existe um movimento. Na política, é mínimo, principalmente quando você fala aqui no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, tem 2 pessoas no governo do estado que trabalham com a pauta climática, por um estado de São Paulo. É muito pouco. Você tem uma Câmara Legislativa aqui em São Paulo que nenhum representante das 55 cadeiras falam da pauta climática. É assustador, em pleno século XXI. E são eles que têm a caneta na mão para fazer projeto de lei e para votar projeto de lei. Então, a relação com a política, a relação com o que precisa ser feito na política e como ela precisa se regenerar para o desenho dessa sociedade do século XXI, do enfrentamento à crise climática, tem que acontecer. Esse foi o motivo do meu movimento e de tantos outros jovens no Rio de Janeiro. A gente teve pessoas, o João, por exemplo, incrível, que também saiu candidato. A gente, como jovens, criou o manifesto Jovens Políticos pelo Clima no passado, com ações, com 27 ações, se eu não me engano, assim, passo a passo, estruturado do que fazer, o que você... para todo mundo só copiar e colar no programa de mandato, sabe? Exemplos e ações que precisam ser feitas. O Brasil tem exemplos maravilhosos acontecendo, maravilhosos, de norte a sul. Isso tem que ser replicado. A gente precisa de mais pessoas dentro. E a provocação, principalmente quando eu estou falando com jovens, é mostrar para eles que a Câmara Legislativa, principalmente municipal, ela é um espaço muito fértil para o desenvolvimento de muita coisa. Porque as pessoas que estão lá, na sua maioria, não têm conhecimento do que é a crise climática e não têm criatividade para pensar em soluções, muitas vezes simples. Nós, né, esquecemos que a gente tem total acesso e livre acesso à Câmara Legislativa da nossa cidade. Agora, imagine quão poderoso seria se esse grupo de pessoas da sociedade civil, que são criativas, esses jovens que estão com sede de construir algo diferente para a cidade, se conectem com um mandato específico dentro da Câmara Legislativa dele como uma ideia para um projeto de lei. Esse projeto de lei é votado, tem todo o advocacy executivo e, de repente, a cidade abraçou isso. Óbvio que eu falei de uma forma muito simplificada, tem milhares de, enfim, complexidades no meio disso, mas é um caminho que é possível e dá para fazer, como eu já vi acontecer algumas vezes. Então, mostrar, mais do que falar da política pública em si, é mostrar que nós, como sociedade civil, somos peça estratégica para o olhar das políticas públicas. Esse processo de escuta ativa dos problemas. Existem um projeto lindo, que é o de cidadania, que acontece aqui no Brasil, que trabalha o micro do micro desse engajamento local e proativo e de uma escuta ativa em relação à comunidade ou à cidade ou ao bairro, para fazer uma ponte com o legislativo para que os projetos aconteçam. É praticamente assim, é hackear o sistema do modus operandi, né, de como a gente está acostumado e entender como usar as ferramentas postas hoje em prol do desenho e do desenvolvimento de projetos para enfrentamento à crise climática. Óbvio que dá vontade de resetar às vezes, né, apertar aquele botão de reseta tudo, apaga tudo e a gente tem que começar do zero. Isso, não, por mais que a gente tenha vontade, às vezes não vai acontecer. Então, quais são as estruturas e ferramentas postas hoje que a gente pode utilizar e, por meio delas, encontrar os espaços para trazer essa semente, sabe? Para fazer com que os projetos se desenvolvam. Muitas políticas públicas que eu vejo que acontecem no Brasil, seja até de coleta seletiva, que eu acho que é um exemplo bem legal de trazer, que é muito mais por um movimento da sociedade civil, até com que isso aconteça. O espaço, ele é muito rico para isso. E a provocação que eu faço quando eu estou conversando com os jovens é mostrar para eles que eles podem e devem ocupar esses espaços, que eles podem e devem
trazer toda essa criatividade e essa visão de um futuro fresco para dentro desses espaços. E junto com a experiência daqueles que já estão há muito tempo, essa questão intergeracional se conectando, ela é de cidadania. Eu busco o link aqui, eu posso mandar para você também aqui no chat. Mas mostrar para os jovens que existe essa possibilidade. E é uma possibilidade sedenta por ações. É um espaço que tem tudo para ser fértil, mas que não é explorado. E não é explorado por um motivo óbvio, porque a construção da nossa política foi feita de uma forma para não ser participativa, para que não tivesse diálogo, para que não tivesse representatividade, diversidade. Então, a gente acaba criando, do mesmo jeito que a gente fica paralisado com o medo dos efeitos da crise climática, a nossa reação imediata é ter ojeriza quando a gente pensa em política. E isso foi construído dessa forma, porque quanto mais ojeriza a gente tem, menos a gente quer saber, e mais a gente é governado por aqueles que querem estar lá. E essa lógica, a mesma lógica em relação à crise climática, é a lógica em relação à política. E eu acredito muito que os dois precisam estar juntos nessa transformação. Porque se o setor privado, né, a gente tem uma varinha mágica aqui, o setor privado está 100% encaixado nos padrões ODS, adaptação, mitigação, tem plano de risco climático, tem tudo. Sociedade civil engajadíssima, política nem aí. Não anda. Falta uma perna fundamental para o desenvolvimento da pauta climática. E a gente teve eleições ano passado, são 4 anos de mandato, então a gente precisa olhar para aqueles que estão nas câmaras legislativas hoje e dar ferramentas para, e ano que vem é eleição. E é uma eleição em que a gente precisa ter mais representantes no Congresso olhando para essa pauta. O Brasil, ele é um potencial, ele é um potencial para o desenho de uma economia verde, de uma geração de emprego, potência, é potência. E isso não é explorado. E tem que ser. E a política é fundamental. Então, Maíra, a provocação, ela é frequente e constante com os jovens em relação à política pública, para a gente tirar esse olhar viciado do que é a política, daquilo que foi colocado na nossa visão como uma não educação política, né? Porque do mesmo jeito que a educação ambiental tem seus milhões de defeitos e é muito escassa em muitos aspectos, a educação política ela não existe. E como fazer com que esses movimentos caminhem juntos. E eu acredito que linkando esses dois, a gente consegue também furar um pouco a bolha. Porque é difícil furar a bolha. É muito difícil furar a bolha. E é um desafio. E a sua pergunta, a sua provocação, Thales, eu acho que é aquela pergunta de R$1 milhão, sabe? Tipo, como falar disso para outras bolhas? Eu acho que é a pergunta que eu mais escuto em vários encontros que a gente tem, assim, com diversas pessoas da área. Porque é onde a gente quebra a cabeça. Como fazer isso? E um outro pilar que a gente quebra a cabeça muito é como trazer a política para dentro. E são movimentos cruciais, importantíssimos, e que, quando a gente fala desse processo de ansiedade climática, está totalmente correlacionado, porque esses dois pilares, da política, da educação, dão uma perspectiva de futuro diferente, quando eles são melhores desenvolvidos. E isso acaba amenizando, de certa forma, o climate anxiety, né, que acaba gerando nos nossos jovens. No final do dia está tudo relacionado, somos relacionados, tudo é sistêmico. A gente tem que parar de pensar em caixinhas e trazer a pauta de uma forma transversal, para que ela seja mais fluida. E existem milhares de formas de fazer isso, eu tenho certeza que cada um aqui tem ferramentas excepcionais e já atuam no dia a dia de alguma forma para fazer com que isso se torne mais sistêmico. E um dia a gente vai estar aqui nessa sala falando que linda a nossa sociedade regenerativa, sabe? Igual existe ficção científica para o mal, aqueles apocalipses de zumbis, etc. Por que não fazer uma ficção científica para o bem? Mostrando como a sociedade pode vir a ser, que é o Jornal do Futuro. E a partir daí, a gente caminhar de mãos dadas, entendendo que não existe esquerda e direita, não existe... Tipo, eu brinco que a pauta climática é tão legal, mas tão legal, que ela aceita esquerda, direita, centro... todas as religiões possíveis, tipo, ela é muito legal. E a gente precisa de todo mundo, entendendo que está no mesmo barco para caminhar. E eu costumo sim ser otimista, olho para o copo um pouco mais cheio e acredito que a gente consegue e vai conseguir sim transformar muito. Graças a pessoas como vocês aqui nessa sala que trabalham para que isso aconteça também.
nós vamos voltar lá para a sala, porque tadinha, a Amandinha está lá sozinha, se sentindo, né, esquecida. Então, Flavinha, muito obrigada. Obrigada, gente. Foi excelente. E vamos mais.